É um prazer estar com vocês novamente nesta plataforma e espero de coração que os senhores e senhoras tenham participado das nossas EBDs espalhado no Brasil e no mundo. E com isto esperamos que você tenha aproveitado o máximo possível do conteúdo que foi desenvolvido em salas presenciais. Não sei se você conseguiu observar dentro do conteúdo das nossas lições que o editor ele praticamente subjetiva o conteúdo do nosso comentarista. Se você não conseguiu identificar estas coisas no conteúdo que foi desenvolvido, nós vamos mostrar isto para vocês aqui neste material, ok? Em suma, faremos com você um breve resumo do que foi discutido nas nossas EBDs. Uma lição muito gostosa, muito prazerosa de se desenvolver e de se ouvir. Se você teve a oportunidade de participar das nossas EBDs, com certeza você foi extremamente abençoado em nome de Jesus Cristo. Vamos para o desenvolvimento deste material. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus. Shalom. A equipe técnica das casas publicadoras estão de parabéns pelo belíssimo trabalho desenvolvido nas lições para este trimestre. Excelente, muito bom material. Inclusive, você pode fazer uso desta lição desenvolvida neste domingo nas missões de evangelismo que certamente acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua região. E você pode desenvolver este material com esta equipe de evangelismo que vai estar saindo para as ruas. E eles, saindo com estas informações que foram desenvolvidas nesta lição deste domingo, você vai ter uma equipe alinhada dentro dos padrões das Escrituras. Pois estes assuntos, em sua maioria, é difícil de se explicar. Mas hoje, na sua sala presencial, você discutiu a origem da graça que nós tanto pregamos e que você tanto tem ouvido. A partir deste momento, você já não pode mais dizer que não conhece nada sobre a graça, explicar sua origem, sua fonte, pois estas coisas você aprendeu na manhã deste domingo. E se você tem dificuldade de participar, veja então o quão importante é participar destes programas desenvolvidos pela igreja, pela sua congregação, de acordo com a sua região. Quando nós comparamos os números dos irmãos que se congregam com os que participam de nossa EBD, é gritante o número, a diferença é muito grande. E quando transformamos estes números em porcentagens, é negativo em todas as perspectivas, comparando com o público das nossas EBDs. Sempre negativo, sempre abaixo de 50% daqueles que participam dos cultos devocionais no decorrer da semana. Você mesmo pode fazer esta comparação na sua congregação. Observe a quantidade dos que participam dos trabalhos durante a semana nos cultos devocionais com aqueles que participam nas nossas EBDs. E não é diminuindo a EBD, porque a EBD, como você pode ver a partir deste tema que foi discutido nesta lição deste domingo, é de extrema importância. Pois se você acha que a EBD é só para criança ou novos convertidos, você está extremamente enganado. A EBD é para todos nós. É lá que nós vamos discutir as doutrinas às quais nós preservamos e obedecemos. É na EBD é que vamos nos aprofundar em assuntos como este, como a origem da graça, sua fundamentação, seu contexto no decorrer da história, até chegar nos nossos dias. Se isto não é importante para nós, meu irmão, então o que é? Então, ela só não é importante quando nós a banalizamos, quando nós não a vendemos, quando nós mesmos não investimos neste projeto que é tremendo dentro da igreja e das respectivas congregações. Você, como um bom cristão, tem que preservar o hábito de participar efetivamente das nossas EBDs e, além do mais, investir nela. Como?
propagando, vendendo-a para os seus irmãos, aqueles que você não conhece. Pensando nisto, é que desenvolvemos este canal a fim de que possamos, de alguma maneira, alcançar esta massa que não participa ou que não fizeram da EBD uma rotina da sua vida. Não pense em nenhum momento na sua vida que o culto de Assembleia Geral, ou culto de doutrina, como é mais conhecido, seja o suficiente para a sua vida. Pois não é. Pois eu vou lhe dizer aqui por que não é. O culto de ensino ou de Assembleia Geral é uma mão de uma única via. Você só recebe. Você não tem a oportunidade de participar. Se você tiver alguma dúvida no momento em que está sendo explanado a palavra pelo seu pastor, você não pode apresentar a sua dúvida, justamente por ser uma via de mão única. Você participa das Assembleias Geral ou do culto de doutrina somente para receber. Se você não procurá-lo, o pastor ou o dirigente que seja responsável pela aplicação deste trabalho, para tratar do assunto particularmente, a sua dúvida vai persistir e você nunca vai conseguir tirá-la. Diferente das nossas EBDs. As nossas EBDs é uma via de mão dupla, aluno e professor, pastor e obreiro. Você consegue entender este raciocínio? Quando eu uso esta figura de via dupla, é porque lá, se você tiver uma dúvida, você vai poder consultar seu professor diretamente. Você, com a sua dúvida, você pode criar um ponto de discussão dentro da sala, porque a EBD é dividido, respectivamente, segundo suas faixas etárias. Então você vai criar um problema e vai discutir com seus irmãos, com seus pastores, com seus líderes, com seus professores, e certamente a dúvida será sanada. Isto só acontece nas nossas EBDs, que você persiste em não participar. Vamos participar. O número é muito grande dos que não participam. Venda para o seu irmão, você que participa. Se você não consegue fazer nenhuma destas coisas, pegue este material e compartilhe o link com o seu irmão no grupo de WhatsApp, e este possa chegar através de você aos nossos irmãos que têm dificuldade de participar deste trabalho. É muito importante. Se inscreva no canal, faça seu comentário, deixe seu like ou deixe seu dislike e compartilhe com os seus irmãos. Porque tudo que nós estamos produzindo aqui é pensando justamente em você. E aqui não é diferente das nossas salas. Aí tem a ferramenta da aba dos comentários que você pode fazer a sua pergunta, trazer a sua dúvida, e na medida do possível a gente vai poder lhe atender carinhosamente em nome de Jesus Cristo. De repente você possa até sugerir determinados assuntos que possamos tratar, e também faremos uma breve análise sobre o seu pedido, sobre as circunstâncias, e assim que possível vamos desenvolver seu pensamento ou sua dúvida aqui com você e compartilhar com os nossos irmãos nessa plataforma poderosa e maravilhosa para a glória do nosso Deus. E como você bem sabe, este foi o assunto desenvolvido juntamente com seus professores, seus pastores, seus dirigentes nas respectivas congregações, as sutilezas da banalização da graça. Temos o texto áureo, que este texto corresponde à nossa leitura em classe, que está na sua tela, que é o versículo de número 8 do capítulo de número 2 de Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Paulo sabiamente desenvolve o pós-texto de sua fala, dizendo porque nós não devemos nos gloriar. Versículo de número 10. Porque somos feitura sua. Sua de quem? De Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A partir destes textos,
nós temos o desenho de todo o conteúdo de nossa lição desenvolvida nesta manhã. No versículo de número 4, nós temos o desenvolvimento do primeiro capítulo, ou do primeiro ponto da nossa lição, que é conhecendo a graça do nosso Deus. O segundo ponto corresponde ao versículo de número 5 ao versículo de número 7, apresentando o contexto bíblico desta graça na vida do homem. E os versículos de número 8 e o versículo de número 9 é exatamente os textos que é extraído o nosso terceiro ponto, que é apresentando o contexto histórico desta graça na vida dos reformadores, como ficou conhecido a ruptura da Igreja Universal. E o último ponto é exatamente extraído aqui do versículo de número 10, onde certamente você pôde pontuar com seus alunos ou cooperadores sobre o contexto contemporâneo desta graça. Não existe uma maneira óbvia de se conhecer algo senão conhecermos seus fundamentos, suas origens. Como nós estamos falando de graça, a fonte, a origem desta graça é o nosso próprio Deus, que representado pelo apóstolo Paulo, aí no versículo de número 4, como você está observando na tela. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Você pode associar João 3,16 juntamente com este versículo para entendermos a profundidade deste amor, onde ele entrega seu filho, o único filho, para morrer por nós, pecadores. Na perspectiva humana, um caso perdido, se frisarmos o que o apóstolo transcreve aqui no versículo de número 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Um caso perdido. Mas ainda que não venhamos a ver uma luz dentro de nós, ou algo de bom em nós, mas Deus sempre olhou para nós com a possibilidade de sermos grandes e conquistarmos coisas tremendas. Ou seja, Deus nunca duvidou do nosso potencial. Primeiro, foi Ele quem nos fez. Segundo, Ele conhece nosso potencial, mas nós não conhecemos nosso próprio potencial e às vezes desistimos de nós mesmos, diferente deste Deus que é tremendo em misericórdia. Pois ainda que nós não tenhamos este conhecimento ou esta perspectiva, Ele está gritando e continua gritando de uma maneira que a gente possa compreender, a fim de que eu e você possamos ouvir a sua voz e entender que nós não somos desprezíveis, que nós não temos importância nenhuma. Pelo contrário, nós somos importantes, sim, valiosos, sim, pois a mensagem que Satanás tem pregado na vida da humanidade desde a sua existência é que o homem é frágil, que a sua fragilidade lhe torna imperfeito, que a impossibilidade é algo provável. Mas, por outro lado, nós temos este Deus dizendo que tudo isto é mentira, uma mentira desenvolvida e produzida por Satanás a fim de desistirmos daquilo que acreditamos. E na medida em que acreditamos e colocamos isso em prática, meu irmão, o céu é o limite. Deus nunca duvidou do nosso potencial, porque Ele conhece e nos desenvolveu com este potencial. Que potencial é esse? De vitória, de grandeza, de extraordinário, de perfeição, de eternidade. Deus sabe disso. O problema é que às vezes nós negamos ou negligenciamos este conceito e admitimos a derrota, o fracasso, e a sarjeta obviamente se torna algo inevitável na vida destes que desistem de si mesmos. E segundo esta perspectiva, a primeira coisa que a humanidade precisa fazer é reconhecer que em si mesma ela não tem o poder
regenerativa. Essa é a primeira coisa que a humanidade precisa fazer. Trazendo para o lado ou trazendo para a perspectiva individual, isto é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E eu não tenho poder de me regenerar, de redenção. Eu não tenho este poder em mim mesmo. Não posso salvar a mim mesmo. Dependemos de uma fonte externa. Esta fonte é Cristo. Essa é a primeira coisa que eu, como homem, como humanidade, tenho que assumir. Eu não tenho o monopólio da redenção em mim mesmo. E por que não tenho? Ou por que não retenho este poder regenerativo? É muito simples de explicar. Primeiro, nós temos algo em nossa natureza que corrói dentro de nós mesmos, que é a natureza pecaminosa herdada lá no Jardim do Éden, quando nós falhamos em nossa eleição. Por este motivo, a partir deste princípio, Deus começa a desenvolver mecanismos salvíficos para o homem, não fechando os olhos, obviamente, para suas inflações, pois nós recebemos o castigo ou o juízo de Deus segundo as nossas negligências ou as nossas falhas. E estamos exatamente no curso do último modelo, do último projeto que o Senhor desenvolveu para que este pudesse se aproximar ao projeto original, que é, obviamente, está ao seu lado, está próximo dele, está em uma intimidade com ele. O primeiro modelo, para que você possa ter uma noção destes que Deus desenvolveu para que o homem pudesse ter uma intimidade com ele, o primeiro é o Jardim do Éden. E nós abrimos mão dele quando falhamos em nossa eleição. E como prêmio fomos subjugados com o poder da morte sobre a raça humana. O segundo modelo que Deus desenvolve para aproximar o homem de sua presença em uma intimidade é o modelo desenvolvido a partir dos 10 mandamentos, lá do Monte Moriá. Você se recorda quando o Senhor preparou todo o cenário e que ele deu ordem para que Moisés pudesse preparar o povo e ao terceiro dia pudesse subir à sua presença, estar com ele no modelo inicial, ou seja, o mesmo modelo que foi desenvolvido lá do jardim, mas aí o homem, mais uma vez, se recusa em receber ou viver os projetos de Deus. Recusa subir à presença de Deus. Já estava no pé do monte, já estava prestes a subir no terceiro nível, e eles ficaram temerosos e mandaram que Moisés fizessem, ou que subissem em seu lugar, e que tudo que o Senhor dissesse a Moisés, eles atenderiam. Mais uma vez, o homem desperdiça a oportunidade de estar com seu Deus, de viver com seu Deus, de ter uma intimidade com seu Deus, com a fonte da própria graça. O homem consegue fazer essas feituras em sã consciência, mas para fazer o mal não precisa tanto. Somos inclinados à ruindade, somos inclinados ao que é proibido, somos inclinados ao que não é permitido com uma facilidade tão extraordinária que nós nos surpreendemos em todas as perspectivas existentes deste mundo. Mas quando se trata de se aproximar de Deus, meu irmão, é difícil, é chato, é antiquado, é quadrado, é impossível. E essas coisas aí vai aumentando, vai criando adjetivos ou adjetivando estas coisas e tornando mais longínquo possível esta possibilidade de ser uma realidade. Realidade essa de viver segundo os projetos que Deus tem desenvolvido para a humanidade. Em suma, nós não queremos viver o projeto de Deus, justamente pela natureza pecaminosa que existe em cada ser humano. Hoje só conseguimos esta feitura graças, pura graça do Espírito Santo. E em uma briga contínua dentro de nós mesmos, nós vivemos e vivenciamos esta batalha
24 horas por dia. Não podemos descansar. Em uma batida de pestana, nós nos desviamos desta graça que é poderosa para nos abençoar, poderosa para nos erguer. Mas em uma fração de segundo, nós podemos abrir mão. E o que nos impede de fazer tal coisa é este Espírito que foi entregue à Igreja de Cristo, que está conosco em dias atuais, preservando estes projetos que o Senhor tem desenvolvido para a humanidade. Ou seja, é um desejo do seu coração que toda a humanidade seja salva. É um desejo. A questão é que a humanidade parece não querer redenção. Esta é a parte assustadora da história. E quando nós observamos os registros do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, da riquíssima misericórdia de Deus, meu irmão, é extraordinário. Porque isto mostra que Deus nunca abandonou a humanidade e nem passou pela sua cabeça em desistir dela. Ainda que exista registros na história, tanto nas Escrituras, o desejo de Deus exterminar a humanidade, mas sempre preservava, ou com a intenção de a preservar, para que a partir desse pudesse reconstruir novamente. Isto aconteceu com Moisés, isto aconteceu com Noé, voltando um pouquinho aqui cronologicamente. Até soa contraditório eu dizer que Deus nunca desistiu da humanidade, observando o cenário do dilúvio e observando o desejo de Deus exterminar o povo, naquela travessia do deserto para a terra prometida. Mas, em suma, Deus nunca desistiu da humanidade. Quando o Senhor lança essa proposta para Moisés, a intenção era preservar Moisés e, a partir de Moisés, suscitar o seu povo, segundo o seu coração, novamente. Por um fio, eles não foram exterminados. Mas aí, quando você observa o contexto, você vai entender o porquê de tamanha ira que o Senhor consegue desenvolver dentro de si, por conta da desobediência, da facilidade de desobedecer, de profanar o sagrado, de blasfemar o santo. Isto está dentro de nós. E é nesta batalha que vivemos. E o Espírito Santo é que está militando, é o Espírito Santo que está ali empunhando dentro de nós essa batalha 24 horas por dia. Só somos vencedores, graças à sua misericórdia, que é riquíssima para com a humanidade, para comigo, para com você. E o terceiro modelo desenvolvido por Deus, a fim de que o homem retorne ao projeto original, é o que nós estamos vivenciando em nossos dias. E, em outras palavras, se chama graça. Mas, para não ficar num formato muito aberto ou amplo, a gente começa a filtrar este cenário, observando o apóstolo Paulo escrevendo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21, que é desenvolvido a partir da loucura da pregação. Que pregação é essa? A pregação do Evangelho. A partir deste programa é que Deus desenvolve redenção da humanidade. Aí, sobre essa perspectiva, a gente tem que voltar e entender os fundamentos e a fundamentação desta pregação. Em suma, esta pregação é Cristo. Este Evangelho é Cristo. Então, este modelo salvífico se resume em Cristo. Este é o último modelo salvífico para a humanidade, provando que Deus nunca abandonou a humanidade, nunca abandonou sua criatura. Agora, nós mesmos nos autodestruímos sem a ajuda de ninguém, mas mesmo fazendo isso, sempre encontramos um bode expiatório para culpar. Isto faz parte também da nossa natureza. E o apóstolo Paulo faz um resumo desta graça ao escrever a Tito. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo
salvação a todos os homens. Se manifestado em quem? Em Cristo. Cristo é essa própria graça. E o motivo de sua manifestação está muito além do que nós conhecemos. Pois quando nós produzimos o pensamento de que Cristo se manifestou para salvar somente a humanidade, nós deixamos de fora outros planos que são tão importantes quanto salvar a raça humana. Existe ou existiam outras coisas que precisavam ser corrigidas e resgatadas ao propósito original. E um destes propósitos era salvar a humanidade. Mas não é só salvar a humanidade. Nós só ficamos nessa parte de salvar a humanidade, salvar a humanidade. Mas existiam outras coisas tão importantes quanto a redenção da humanidade. E sobre estas nós não ouvimos serem explanadas ou desenvolvidas nos púlpitos das congregações, nos púlpitos das casas. Às vezes por falta de conhecimento, outras por falta de dedicação, ou ainda pela complexidade de se entender exatamente na compreensão destes assuntos. A missão de Cristo não era só salvar a humanidade, mas sim restaurar o equilíbrio de toda a criatura, inclusive a da humanidade. E vou lhe entregar aqui em primeira mão para que você possa ter a ciência destas coisas. Se você tiver um interesse, você pode se aprofundar na sua casa, porque o mesmo material que faço uso é o mesmo que você tem na sua estante, que são as Escrituras Sagradas. Se você tiver algum interesse, pegue seu caderno e um lápis ou uma caneta e anote os 4 motivos da manifestação de Cristo neste mundo. Nós não vamos nos aprofundar nestes temas, mas para que você possa ter a ciência de que não foi somente para salvar a humanidade. Vou dar em ordem cronológica para você ter o entendimento destes 4 motivos da manifestação de Cristo neste mundo, no plano físico. Você vai compreender porque Cristo se manifestou como homem. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça seu comentário, deixe o seu like. Não está gostando do conteúdo? Deixe o dislike, ok? Faça ou compartilhe com os seus amigos nos grupos de WhatsApp. Faça com que este projeto, que este material chegue ao conhecimento ou chegue aos irmãos que têm dificuldade de participar das nossas EBDs. Do seu irmão, do seu amigo, do seu grupo. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Está pronto para anotar os 4 motivos da manifestação de Cristo? Isto você não vai encontrar no Google. Você não vai encontrar em material nenhum, ok? Na ordem que eu vou lhe apresentar. Ouça com muita atenção. O primeiro motivo da manifestação de Cristo neste plano físico. Cristo precisava inaugurar um novo caminho. E este caminho teria nele mesmo um caminho que o homem pudesse se aproximar do seu Deus em um contato direto, sem intermediários. E isto quem nos revela é o profeta Isaías. Um caminho desenhado pelo seu próprio sangue. Qual era o destino deste caminho que Cristo inaugurava em si mesmo? Este caminho é o caminho da verdade, é o caminho da vida. Em suma, este caminho levará a humanidade para uma habitação segura, que é a Nova Jerusalém. E aqui você tem o segundo motivo da vinda de Cristo, porque este caminho é desenhado por seu sangue, e ele, entrando no templo, ele inaugura a cidade santa. Você consegue compreender o que eu estou lhe dizendo? Ele inaugura a Nova Jerusalém, a mesma que ele falou para os seus apóstolos, lá em João, capítulo de número 14. Então aqui eu já tenho 2 motivos. O primeiro, inaugurar um caminho. Que caminho é esse? Que leva
a cidade que leva a vida eterna, descanso eterno, que é a Nova Jerusalém, segundo motivo. E o terceiro motivo é o resgate daquela promissória que Adão e Eva assinaram lá no Jardim do Éden para Satanás, dando direito de possessão a Satanás. Quando nós observamos a história de Adão e Eva, está muito além do jardim e a maçã, ou do fruto que eles comeram. Mas nós ficamos concentrados somente na sua queda, somente nos juízos que Deus estabeleceu, e esquecemos o que está por trás de todos aqueles acontecimentos. Sem percebermos, estávamos entregando uma promissória assinada embaixo, dando direitos a Satanás, direitos constitucionais da humanidade. E esta criatura não poderia ser subjugada por Satanás. Mas Adão e Eva deram poder legais a Satanás para subjugar a criatura. E isto precisava ser restabelecido, a ordem precisava ser restabelecida. E Cristo é o resgatador desta promissória desenhada pela lei de Moisés. Na cruz do Calvário, nós temos o cumprimento disto. Ele pregando esta escritura, que ele sempre usou em sua defesa para subjugar a humanidade, agora Cristo estava decretando que aquela dívida estava paga. Terceiro motivo. E antes que eu lhe dê o quarto motivo, é importante eu frisar aqui para os senhores e senhoras que quando Cristo crava a escritura na sua cruz, dizendo que o preço foi pago, ele está dizendo a partir daquele momento que o homem ou a humanidade responderia a ele, e por ele a humanidade seria resgatada, porque ele era ou é o servo resgatador, desenhado por Moisés na Torá, livro da lei. E o quarto motivo, que Cristo se manifestou nesta terra como homem, é desapossar Satanás e sua coja do plano físico. Hoje ele está nas mansões celestiais, que é plano físico, vai ser lançado sobre esta terra. E para desapossar este que lega, que tem direito legal com base nessa escritura que já foi paga, Cristo tomou a sua escritura, mas ele ainda resiste na ideia de subjugar a humanidade com direitos que ele alega ter e não tem mais poder nenhum sobre a criatura do nosso Deus. E por conta disto, vai ser travado duas poderosas batalhas, onde na primeira será lançado em cárcere todos os seus aliados, todos que fizeram parte deste projeto macabro de subjugar a humanidade. E preso na primeira batalha, será solto para subjugar ou influenciar a humanidade naqueles tempos. Estes se levantarão e, por fim, serão derrotados, expulsando definitivamente do plano físico, e Cristo restaurará 100% toda a criatura de Deus segundo os seus projetos. Este aqui é os 4 motivos da manifestação desta graça desenhada pelo apóstolo Paulo neste plano físico para a humanidade e para a criatura, mesmo sem merecermos. Deus é riquíssimo em sua misericórdia. Glória a Deus. Como você pode observar, existem muitas coisas que são desconhecidas a nós. Às vezes por erros nossos, por falhas nossas. E aqueles que se aprofundam nestes assuntos não transferem seus conhecimentos para aqueles que precisam, para aqueles que dependem, para aqueles que não têm a mesma capacidade destes. Quando me refiro a estes, são justamente aqueles que se dedicam ao estudo das Escrituras. Os seus diplomas estão pendurados nas paredes, mas lá não tem serventia nenhuma se eles, a partir daquele momento, não começarem a transferir conhecimento.
Se você se especializou em alguma coisa, compartilhe com a casa. A casa, ela precisa te ouvir. A casa, ela depende da tua palavra. O Senhor levanta homens e mulheres dentro das congregações segundo a necessidade de cada uma delas. E você faz parte de uma destas. Não importa aonde quer que você exista ou esteja, comece a transferir conhecimento. Comece a desenvolver aquilo que você tem aprendido. Porque é muito importante que outros nasçam com o mesmo calibre ou com um calibre maior que o seu. E o problema, ele pode nascer justamente aqui. Porque estes homens se formam e com um diploma pendurado nos seus escritórios, começam a guardar ou criar expectativa de serem convidados sobre a base de preço X. É exatamente aqui, nessa perspectiva, é que começa o risco do Evangelho de Cristo ser banalizado. Como está sendo nos nossos dias? Por onde é que esta banalização começa? Como ela se desenha? É exatamente moldado segundo o que você quer ouvir. Então, o camarada é convidado para pregar ou para se posicionar diante dos senhores e senhoras segundo o que vocês querem ouvir. Não passam o que vocês precisam ouvir. Não transferem aquilo que Deus quer que você saiba. Mas, como está sendo contratado, é preciso que obedeça segundo as cláusulas do seu contrato. E uma delas é falar de acordo com o que foi desenvolvido com ele nos gabinetes. Tratar de certos problemas, discutir certas circunstâncias, com base no preço X. É aqui que nasce o estupim do que nós estamos vivendo nos nossos dias, aonde o pecado deixa de ser pecado e começa a subjetivar tudo. Tudo começa a ser subjetivado. Tudo começa a ser julgado ou tratado de acordo com a sua posição social. O Evangelho de Cristo não mudou. Sem percebermos, estamos voltando para o período das trevas. Pois se continuarmos nesta pegada, logo, logo nós vamos estar presenciando um período das trevas, não diferente daquele que foi vivida pela Igreja Apostólica. E estas trevas que corremos o risco de presenciá-la, ela poderá ser pior 1000 vezes, vezes 1000, do que a vivida pela Igreja Apostólica. Porque lá, o mérito de desenvolvimento das Escrituras, ou o monopólio da verdade, era somente dos bispos ou dos monges. A massa não tinha contato com as Escrituras Sagradas, porque esta estava guardada em 4 paredes sobre 7 chaves. O povo seguia à risca o conselho dos seus monges, dos seus bispos. E aquilo que eles falavam como próprio oráculos de Deus, às vezes se intitulando como o próprio Deus. E este período só é conhecido como o período das trevas, é justamente quando a opinião e o ensinamento destes homens estão acima dos ensinamentos das Escrituras. O povo não conhecia. Por que que este período pode ser pior? 1000 vezes 1000. Porque hoje você tem esta escritura que estava trancado em 4 paredes, em um cofre fechado a 7 chaves. Ela está à sua disposição, na sua estante, aí diante de você. Você está sendo guiado muitas vezes por homens maldosos e cegos, absolutamente cegos, sem ver 1 milímetro à sua frente, tendo um candeeiro na sua mão. Não podemos retroceder. O homem não tem capacidade de reter ou ter o monopólio da verdade. A verdade está em cada um dos senhores. A verdade está em cada cristão. A verdade está à sua disposição. Você tem que criar tempo e mecanismo
para que você possa desenvolver eles. Nós temos a habilidade nata de poder transferir culpa a A ou a B ou a Y, enquanto nós mesmos é que somos culpados pelos nossos fracassos, nossas derrotas, nossas decepções. O pivô de todas elas se concentra em nós mesmos, não é culpa de ninguém. Você já conhece o modelo salvífico. Agora, este modelo salvífico, ele tem que ser acompanhado por mudanças. Que tipo de mudanças? Os seus hábitos, a sua vida tem que sofrer mudanças e muitas delas serão radicais. A sua vida tem que sofrer mudanças contínuas por conta do poder do Evangelho de Cristo, da fé que você professou ou que você aprendeu a usar, pois o conhecimento da existência desta fé foi botada junto com as Escrituras neste cofre, guardado a 7 chaves, para vender as obras. As obras não justificam o homem, mas essa foi a propaganda da Igreja Universal, pois eles sabiam que se o povo tivesse o conhecimento da existência dessa fé, aqui desenhada aqui por Paulo, no versículo de número 8, capítulo de número 2, eles não conseguiriam reter este monopólio da verdade. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hoje você tem este conhecimento. Hoje este conhecimento está diante de você. Hoje você aprendeu a desenvolver este dom que é de Deus, que se chama fé. Não podemos nos dar o luxo de acreditar em coisas banais com facilidade. Pois se nós fazemos tal coisa, nós declaramos literalmente que nós não compreendemos, que nós não temos fé, que este dom de Deus nós não conseguimos presenciá-lo desenvolvido em nós mesmos. As obras não nos justificam, mas elas são importantes. Nós já desenvolvemos aqui em vídeos passados, e este ensinamento é trago pelo apóstolo Tiago, que as obras elas não têm valor se nós não usarmos a fé. Como também a fé, por si só, ela não tem nenhum valor se não for acompanhada por obras. Uma depende da outra. Então nós temos que ter, por um lado, as obras, mas estas obras são fundamentadas com o dom de Deus, que é a fé. Uma coisa é certa: se não for desenvolvido em nós este dom que tem por título fé, nós não conseguiremos crer naquele que se manifestou para a minha redenção e para o equilíbrio da criatura. Só consigo estas coisas se este dom for desenvolvido dentro de mim, dentro do meu ser, individualmente, dentro do meu ser. Aí sim eu vou conseguir ter compreensão da existência e dos motivos pelos quais o Cristo ressurreto morreu na cruz, ressuscitou e, assentado à destra do Pai, aguarda o momento de resgatar, de tomar a força a sua igreja deste plano para estar com ele para sempre. É muita coisa para desenvolvermos, mas aqui graças e glória eu dou ao nosso Deus pela oportunidade que esta plataforma nos dá para fazermos esse tipo de trabalho. Fico muito feliz e sou extremamente feliz por você estar nos acompanhando, pois tenho a esperança que outros conseguirão ter acesso a este material através de você. Eu creio nisso poderosamente, porque eu sei que você ama seu irmão e sei que você, de certa maneira, possa ser simpatizante a este material e compartilhar com ele, ou com eles. E com isto você pode observar os assuntos que você deixa de se aprofundar quando não participa das salas ou das escolas bíblicas dominicais espalhadas aí pelo Brasil, chegando aos confins do mundo. Meu irmão, participe. É importantíssimo você participar.
é importantíssimo você ter conhecimento sobre estas coisas. E para você ter conhecimento destas coisas e de outras, é necessário que o seu córtex pré-frontal seja ativado. E isto só acontece quando você toma decisão. Ou seja, ele é ativado na sua tomada de decisão. E é aonde exatamente a fé é desenvolvida. Você consegue imaginar a importância de você ter este conhecimento na sua vida? Saber aonde a fé atua? Pois é isto. A fé atua na sua tomada de decisão. Ela lhe aperfeiçoa nas suas tomadas de decisões. E é exatamente neste local em que ela se desenvolve. Poderia lhe mostrar uma enxurrada de textos aqui para lhe mostrar isto, mas não é pauta. Vamos desenvolver isto na medida em que nós vamos produzindo este canal e deixa as coisas acontecer naturalmente, para que não sobrecarregamos, né, o seu pensamento primordial, que é a nossa EBD. Estas coisas podem acontecer no futuro, de acordo com as suas necessidades. Mas enquanto isso, vamos trabalhar com este material, a fim de que você possa desenvolvê-los na sua vida. Caminhando para o fim, observando o material desenvolvido nesta manhã, comparando com o material de apoio, meu irmão, a gente não consegue, eu pelo menos, não consegui nem identificar o comentarista na lição de hoje. Não consegui, literalmente. A única parte que eu vi o comentarista é no tema da nossa lição, onde é apresentado como a sutileza da banalização da graça. É exatamente este o único ponto ou a única parte que eu consigo ver do nosso comentarista. A parte que eu esperava que a editoria da nossa lição desenvolvesse o pensamento do nosso comentarista seria no terceiro plano. E no terceiro plano, que é o terceiro ponto da nossa lição de hoje, não nos apresenta a perspectiva desenhada pelo comentarista no seu material, no seu livro, na sua obra. E eu achei muito estranho quando o comentarista ou o editor das nossas lições nos apresenta na segunda epígrafe do terceiro ponto a exposição de Martinho Lutério nesta segunda epígrafe. Me assustou muito, porque não esperava ver Martinho Lutério sendo pronunciado aqui. Você consegue me acompanhar? Não consigo entender. Parece meio confuso, porque o pensamento do comentarista é arminianismo. E o mesmo traz agora a exposição de uma das 5 solas de Martinho Lutério. Ou seja, fica um negócio quase confuso, porque, em suma, o pensamento original é do comentarista, e esta pauta e este ponto aqui não lhe representa, literalmente. Porque, observando a estrutura do material de apoio, o comentarista está muito preocupado em fazer com que as Assembleias de Deus reconheça o arminianismo na sua construção ou na sua formação. É isso que nós conseguimos identificar até a este momento dentro do material de apoio. Porque isto que ele tem desenhado, ele é muito incisivo. E por todas as suas forças, o desenho que ele está pintando ali é trazendo à tona que a base das igrejas ou das Assembleias de Deus é o arminianismo. O comentarista, em nenhum momento, ele ocultou, né, suas intimidades, a sua fundamentação ou a fundamentação do seu material. O princípio básico dele é arminianismo. Está lá na introdução, lá no sumário do material. Ele em nenhum momento ocultou isto. É tão tal que ele está falando tanto nisto que provoca um sentimento de repetição contínuo. Foi por esse motivo é que no começo do vídeo mostrei para os senhores que o nosso editor, ele praticamente subjetiva o pensamento
do comentarista neste material das lições bíblicas. Diferente das lições passadas, aonde nós conseguíamos ver, literalmente, o próprio comentarista falando dentro da lição. Diferente desta, que até agora, eu pelo menos ainda não consegui identificar a voz passiva e ativa do comentarista, literalmente. Nem entre aspas, entre colchete, em alguma coisa aqui, ainda não consegui ver. Talvez é porque a minha visão esteja embaçada ou algum problema nas lentes do meu óculos. Mas até o momento ainda não consegui ver. O que eu consegui ver aqui gritante foi esta segunda epígrafe aqui do terceiro ponto, que não tem nada a ver com o livro do material de apoio. Porque quando eu trouxe a perspectiva aqui da reforma, eu imaginei que finalmente iríamos ver alguma coisa aqui sobre o pensamento de Armínio, ou literalmente o pensamento do escritor dentro do conteúdo da lição. Mas até o momento, a nossa editoria, né, não permitiu que isto fosse possível. E com isto vamos processar ou desenvolver este material durante este trimestre inteiro e vamos nos aprofundar naquilo em que Deus tem preparado para os nossos corações, para a nossa edificação, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor continue abençoando você e sua casa poderosamente. Que Deus continue poderosamente lhe abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.